Shalom, shalom para você que me assiste. Eu sou a professora Cássia Pereira e seja muito bem-vindo aqui no canal do Ministério da Restauração. Estamos prosseguindo com a nossa jornada de estudos sobre a restauração. Nós já fizemos a conclusão do módulo 1, que tratei ali sobre a restauração de mentalidades, certo? Coloquei 3 grandes eixos de mentalidade, a mentalidade do libertador, do visionário, do conquistador, e depois concluir com a pessoa de Yeshua. E agora nós estamos já na metade do módulo 2, então se você ainda não assistiu às outras aulas, eu convido você que o faça, para que você possa prosseguir aqui no conhecimento bíblico e que você possa ficar mais inteirado daquilo que nós estamos debatendo aqui nestes dias na propositura destas aulas, certo? No vídeo anterior eu tratei sobre restauração de espírito, quando então eu coloquei o primeiro grande eixo, que foram as imoralidades sexuais. Um dos grandes pecados, certo, que destrói o espírito do homem é a prática das imoralidades sexuais em todas as suas formas. Então ali nós tratamos sobre o adultério, sobre a pornografia, sobre os relacionamentos ilícitos, não é? Relacionamento entre irmãos, entre padrasto e enteado, entre madrasta e enteado, pais com filhos, filhos com os pais, não é? Então, inclusive relacionamentos esse que não é previsto nem sequer nas leis dos homens, quem dirá nas leis de Deus. Então, fizemos ali um grande apanhado destas práticas pecaminosas de grande magnitude de pecado, viu? De destruição de espírito. Então, ali são práticas que destroem o espírito do homem e desconectam o homem do relacionamento com Deus, certo? Então, foi uma aula bem importante. Sugiro que você assista esta aula. Hoje, no tema de hoje, eu vou trazer o segundo grande eixo, tá? Que quebra também o nosso espírito e vamos precisar passar por profunda restauração, que são os aspectos de idolatria, certo? Então, eu vou tratar da questão das imoralidades sexuais, vou tratar da questão das idolatrias e vamos depois tratar de um terceiro grande eixo, que vão ser os pecados contra o corpo, né? Os assassinatos e tudo mais, certo? Então, são 3 grandes eixos de pecado que comprometem 100% a tua salvação, certo? Você precisa ser restaurado nesta área. Mesmo que você já seja um cristão, mesmo que você já frequente a igreja, mesmo que você seja um estudioso das palavras, eu sei que muitas práticas são práticas viciantes, são práticas que muitas vezes precisam até ser tratadas, até com medicamentos, com a ajuda de profissionais, como psiquiatras, como psicólogos, terapeutas e o aconselhamento espiritual. E, acima de tudo, uma libertação que vem da parte de Deus para restaurar o seu espírito. Então não adianta, por isso que às vezes muitas coisas não acontecem na vida de algumas pessoas. Por quê? Porque ainda precisa passar por este período de restauração. E eu sempre digo aqui nos meus vídeos que a restauração não é algo que acontece do dia para a noite. A restauração é um processo longo, é um processo demorado sim. Por quê? Porque eu disse que nós temos dentro de nós raiz de iniquidade. A iniquidade, que é a raiz que sustenta toda a árvore. Então, se a raiz está podre, todos os frutos nossos são podres diante de Deus. E nós somos como uma oferta mal cheirosa diante de Deus, certo? Que queima dia e noite diante do altar de Deus, certo? E Deus às vezes recusa, muitas vezes até mesmo a adoração, porque você está muito profanado no teu espírito, muito comprometido no teu espírito. O espírito está enfermo e a Bíblia diz que a luz não faz comunhão com as trevas. Então, precisa sair de dentro de nós as trevas, certo? Que um dia nos levou a uma queda muito grande e nos fez perder a nossa comunhão com Deus, certo? Então, este canal é um canal que está disposto a trazer o máximo possível de contexto bíblico, de estudo bíblico, de informações para você, para que você seja restaurado a cada dia mais. Então aqui não tem acepção de pessoas, aqui eu estou falando para cristãos, para não cristãos,
para pessoas de outras religiões, para agnósticos, para ateus, não é? Até porque eu quero inclusive quebrar um paradigma no futuro aqui, que o ateísmo não existe perante a Bíblia, ok? Você que se diz ateu, você é ateu para o Deus da Bíblia, mas você tem o teu Deus, que nós vamos mostrar para você na aula de hoje que você tem, certo? Então você não é um ateu, ok? Então isso é também um paradigma que aqui no canal vai cair por terra, certo? Porque o nosso compromisso aqui é ensinar você nas raízes da sua fé. As raízes da fé, da lei de Deus é a Bíblia, ok? O nosso compromisso é trazer conhecimento para a igreja, para os cristãos e para os não cristãos, para que todos possam abrir com os seus olhos, conhecer com mais profundidade as Escrituras e ter uma vida mais plena e mais completa com Deus e em Deus, ok? Porque eu também ensinei aqui um grande princípio. Você pode dizer que você está com Deus. Agora, o que resta saber é se Deus está com você. E muitas pessoas se enganam neste critério, viu? Porque muitas pessoas pensam que Deus está 100% com ela e ela continua nas mesmas práticas. Ora, eu disse aqui também em vídeos anteriores que o batismo não é uma condição de salvação, certo? A salvação, a condição de salvação é reconhecer que Yeshua, ele é o Filho unigênito de Deus e que veio em forma humana, enviada pelo Pai ao mundo para desfazer as obras do diabo e nos reconciliar novamente com o Pai, viu? Então, reconhecer Jesus como Filho de Deus e aquele que é o poderoso para salvar a tua alma, essa é a condição da salvação. Se morrer sem ter sido batizado, não tem nenhum problema. O problema é a declaração, certo? De que você reconhece isso, porque o batismo nada mais é do que um testemunho público da tua fé. Então, se dá tempo da pessoa se batizar, tudo bem. Jesus se batizou para dar testemunho de um novo nascimento. Ele estava mostrando ali que você precisa passar pelo novo nascimento, ou seja, um nascimento de restauração. Por isso, aquele homem vai perguntar para ele, como que pode um homem voltar para o ventre de sua mãe? Não é? Porque não era disso que ele estava falando. Ele estava falando do nascimento espiritual, da restauração do espírito, porque nós somos espirituais, certo? Então aquilo foi um testemunho público, certo? De restauração. Porém, algumas pessoas chegam ao falecimento, infelizmente, e às vezes não dá tempo de passar por esse processo de batismo, tá? Então, e também não existe a doutrina, viu? É totalmente antibíblica a doutrina que diz que tem que batizar bebê, porque se não batizar o bebê, ele é um pagão. Doutrina antibíblica, não existe isso na Bíblia, tá? Não existe. Você pode ler de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar isso nas Escrituras. Isso são doutrinas humanas, tá? Que inclusive até hoje causam muita confusão no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, ok, pessoal? Então, esses são alguns fatores relevantes que eu estou novamente relembrando aqui, porque nós vamos entrar num aspecto que, de certa forma, muitos acham espinhoso. Nossa, vamos falar de idolatria, é muito espinhoso. Não, eu não acho nada espinhoso, não. Eu gosto muito de dar aula, certo? Eu gosto de me fazer ser entendido de forma bastante clara. Sou muito tranquila para ensinar as questões bíblicas de Deus, seja para evangélicos, sejam para católicos, seja para não cristãos ou de outras religiões. Não tem problema nenhum, ok? Inclusive, nós temos que ter conhecimento das coisas, sim. Não podemos fugir de casos complexos, não. Precisamos, inclusive, desconstruir ensinamentos equivocados que levaram pessoas ao engano no decorrer dos séculos, ok? Então, este canal tem este compromisso. Voltar às origens da nossa fé, que é a Escritura, que é o comportamento, a crença e o padrão deixada por Deus na sua palavra, mediante os seus profetas, a palavra de Deus, as leis de Deus revelada para os profetas, para os apóstolos, para Yeshua, ok? A igreja primitiva, esse é o nosso compromisso, certo, pessoal? Então, a temática de hoje, no vídeo da primeira aula, nós falamos da imoralidade sexual. Na aula de hoje, vai aparecer aí no slide para você, aí na tela, o título da nossa aula.
vamos lá. A nossa aula de hoje tem o seguinte título: As 3 espécies de idolatria. Bom, pessoal, existem muitas espécies de idolatria. É que eu dividi em 3 grandes núcleos, tá? E dentro desses 3 grandes núcleos que você vai encontrar outros subnúcleos. Então, tratando dos 3 grandes pilares, nós já conseguimos abraçar tudo que decorre disso daí de forma menos complexa. Então, as 3 espécies de idolatria tem a idolatria por objetos, ok? A idolatria em homens e a idolatria pelo dinheiro. Então, idolatria por objetos, idolatria por homens e idolatria pelo dinheiro. Os 3 grandes parâmetros da idolatria. E nós vamos tratar isso com bastante critério, porque isso contamina o teu espírito e destrói o teu espírito, porque a Bíblia diz muito claramente, inclusive lá no livro de Apocalipse, que os idólatras não verão a Deus, ok? Então, vamos lá. E depois eu vou dizer por que um idólatra não verá a Deus. Ok. Vamos para o conceito. Prosseguindo aí o slide na tela, vamos aqui para o conceito. O que é idolatria? Nós vamos aqui tratar o conceito básico, o básico do básico aqui. Nada de... não estou entrando aqui ainda em conceitos aprofundadíssimos de teologia. Eu estou trazendo um conceito básico, tá? Porque a função da aula é descomplicar e não complicar, certo? Então, vamos lá. Idolatria é um culto que se presta a ídolos. Quais ídolos? Objetos, homens, dinheiro. Muito bem. Item 2. Idolatria também é um amor excessivo, uma admiração exagerada. Um amor excessivo e uma admiração exagerada para Deus e por Deus? Não, certo? Nós temos que ter um amor imensurável por Deus. Aqui, neste aspecto, é o amor excessivo a objetos, a homens e ao dinheiro, ok? Idolatria é a adoração que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Aqui está a base, tá, dos conceitos. São 5 itens. Vamos adiante. A idolatria é condenada pelas leis de Deus e não se aplica na religião judaica, cristã e nem no islamismo. Então, as 3 grandes religiões, tá? Hoje elas ainda são as 3 grandes religiões dentro do judaísmo que adota, não é, os princípios abraâmicos, tá? E que comporta toda a escritura, com exceção do judaísmo ortodoxo que ainda não reconhece, não é, Yeshua como filho de Deus, porém reconhece a pessoa de Deus Pai e toda a literatura dos profetas, certo? Então, terminantemente, não existe adoração a outro Deus, a não ser o Deus Criador, o Deus Pai. Então, eles não aceitam nenhum tipo de culto a qualquer outra entidade. Não vou falar divindade, porque divindade só existe em Deus e em Yeshua. Não existe divindade em deuses criados por homens e nem divindade em demônios. Muito menos divindade no dinheiro e muito menos divindade em homens. Então, a divindade, aquilo que é divino, é uma natureza, é um elemento que somente Deus possui, tá? A divindade, aquilo que é divino, somente Deus possui. Então, aqui neste contexto, tá? Eu vou dizer entidades, ok? Muito bem. E também no cristianismo, não é? No cristianismo não existe aí a adoção de idolatria, entre aspas, tá? Porque muitas pessoas que estão na cristandade estão sim na prática idólatra, ok? Certo? Inclusive para o judaísmo, ele vê o cristianismo de certa forma como uma idolatria, porque se existe a trindade no pensamento cristão, para o judeu isso é uma idolatria, porque eles reconhecem que existe só um Deus. Realmente existe só um Deus, o único Deus que criou todas as coisas, que é o Deus Pai,
e o seu filho, no qual ele enviou à terra como representando o seu reino e o elevou à categoria, certo? Na mesma proporção de poder do Pai. Depois da sua ressurreição, ele foi colocado à direita do Pai e ele governa como Deus, na mesma estatura, no mesmo poder. Mas enquanto ele esteve na terra, o que ele dizia? Ele dizia assim: o meu Deus e o meu Pai, aquele que me enviou, certo? Então, só para ficar claro aqui, tá? E no islamismo também. E islamismo, eles crêem num único Deus, né? Somente o Deus Criador, e o profeta que eles têm como Maomé. Eles não têm Maomé como salvador, não, tá? O islamismo não tem nenhum salvador além de Alá, tá? Maomé é um profeta para eles, certo? E depois, no item 5, outras religiões que não seguem os preceitos das leis de Deus em sua integralidade adotam o culto a ídolos ou aos mortos. Então, veja bem o que eu coloquei aqui. Outras religiões, sem ser essas 3 grandes que eu elenquei acima. Outras religiões que não seguem os preceitos das leis de Deus, ou seja, existem outras religiões cujo parâmetro de estudo não são as escrituras, certo? Possuem outros livros de estudo, tá? Que nós vamos entrar aqui porque a aula de hoje não é um estudo sobre religiões. Muito bem. Então, essas outras religiões que não adotam, né, preceitos abraâmicos, porque o judaísmo, o cristianismo e o islamismo reconhecem Abraão, sabe, como pai da fé, certo? E aquele no qual Deus levantou e do qual chamou para uma grande nação, de onde vem aí, não é, o reconhecimento da existência de Israel. Muito bem, então essas outras religiões que não seguem os preceitos das leis de Deus na sua integralidade, ou seja, eles podem adotar estudos, reconhecer algumas coisas. Então tem religiões, por exemplo, que estudam a Bíblia, que reconhece Deus como Deus único, que reconhece Jesus como Salvador, porém não adota na vida deles, na religião deles, os preceitos dos mandamentos, das leis e daquilo que a cristandade ou que a Bíblia diz, não é? Que deve ser seguida. Não vou nem falar em cristandade aqui, né? Vou até corrigir o termo, mas naquilo que a Bíblia em si diz, né? Aquilo que está escrito na Bíblia. Então, não é na integralidade, são apenas contextos parciais, ok? Eles adotam parcelas das escrituras, certo? E Jesus disse o quê? Lá em Apocalipse: nem um tio do que está escrito aqui será tirado. Poderão passar os céus e a terra, menos a minha palavra. Ele não permite. Então, nenhum tio do que está aqui cairá. Então, ele está dizendo que aquilo que está aqui é a palavra dele. E ele diz que a palavra dele é a verdade, porque ele e a palavra dele se fundem numa coisa só. Ok? Então, muitos aí adotam esse culto a ídolos, não é? A imagens, tal, até mesmo o culto aos mortos, certo? E depois ainda leem a Bíblia, mas a Bíblia condena a prática do culto aos mortos, assim como ela também condena a prática da adoração de qualquer elemento que simbolize aí entidades, certo? Muito bem, então esse é um conceito muito básico de idolatria. Então, o que é ser idólatra? Idólatra é quando você tem um ídolo, e ídolo é aquilo que você adora. E o pecado, a idolatria, está naquele momento em que a sua adoração, o seu amor excessivo por aquele ídolo, ele é mais elevado do que a pessoa de Deus. Então, você coloca aquele ídolo aqui e você coloca Deus atrás, certo? Então, por isso que Deus, ele abomina a idolatria, porque Deus, ele não fica por detrás de ninguém, certo? Muito bem. Qual vai ser aqui a base de alguns textos? Olha, pessoal, existem assim incontáveis textos que nós podemos tratar sobre idolatria. Eu elenquei aqui apenas 4 textos, por quê? Porque eles são textos de fundamento. Então, eu vou trabalhar fundamento, certo? E depois nós temos inúmeras leis e princípios que nós podemos, com a leitura bíblica, que com a sua leitura da Bíblia, você vai se deparando. Então, o que são os fundamentos? Ora, pense assim em um edifício, certo? Então, você, ao andar pela rua, você olha um edifício e você diz assim: que edifício lindo esse, gostaria de morar num apartamento tão maravilhoso
que tem aí neste prédio. Porém, você não consegue ver os fundamentos daquele prédio. O que é que sustenta aquele prédio? As laterais de cimento? Os apartamentos? Não. O que sustenta o edifício são os seus fundamentos, os seus alicerces. Aqueles alicerces que foram feitos debaixo da terra ali, né? Que quem é engenheiro, arquiteto vai explicar isso muito melhor do que eu, mas você está entendendo aqui a base simples do que eu estou falando, este exemplo bem simples, não é? Então são fundamentos muito poderosos que sustentam toda essa estrutura que é o edifício. Ora, a palavra de Deus, ela é mais ou menos assim. Então existem fundamentos na palavra de Deus que seriam como se fossem os alicerces, certo? E eu vou trocar o nome do alicerce por princípios. Então existem princípios na Bíblia, ok? E para quem é da área do direito, como eu também, sabe que os princípios, eles são maiores do que as leis. Por quê? Porque é a partir do princípio que nasce a lei. Nenhuma lei, em qualquer das suas esferas, ela pode existir e ferir o princípio maior, porque a lei tem que sair do princípio. A palavra de Deus também é assim. Existem princípios poderosíssimos na palavra de Deus e depois as leis, né, menores. Por exemplo, as leis alimentares, as leis das ofertas, não é? E demais leis que nós temos aí, certo? Então, mas os fundamentos são os princípios. Quais são os alicerces poderosíssimos que abre o texto bíblico, que abre já a Bíblia logo no começo? Os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, eles são princípios poderosíssimos que Deus instituiu. Por que eu digo isso? Porque quando você estuda mandamento por mandamento, você já entende tudo o que acontece. Por quê? Porque tudo que você estudar dali para frente, você vai descobrir que está embasado ali naquele princípio. Aquele princípio, ele vai norteando a sua caminhada. Então, muitas pessoas, inclusive eu já ouvi até teólogos dizerem assim, que os 10 mandamentos foram todos os 10 mandamentos, né, os 10 ali, ele foi incorporado num único mandamento. Quando Jesus disse assim, aquele moço, ele aborda Yeshua e ele vai perguntar para ele, mestre, qual é o maior mandamento? E ele vai dizer assim, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, muitos defendem que agora o princípio maior é esse. Mas veja, quando você pega essa resposta de Yeshua e você vai lá nos 10 mandamentos, você vai descobrir que mais da metade dos mandamentos que estão ali referem-se a amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Então, ele estava indicando um fundamento, ok? Então, amar a Deus, os 4, 5, 6 primeiros mandamentos ali, já quando você adota, quando você aplica na sua vida, você já está amando a Deus sobre todas as coisas. E depois os outros mandamentos, você vai descobrir que daí, ao colocar em prática, você ama você e você ama o seu próximo como você se ama. Que vai ser depois não cobiçar a casa do próximo, não cobiçar a mulher do próximo, não matarás, não furtarás, não roubarás, entendeu? Então, quando Jesus deu essa resposta para ele não estava incorporando, anulando tudo ali e transformando numa coisa só. Não. A resposta dele te remete aos 10 mandamentos, certo? Então, é algo assim muito profundo a se pensar. Então, nós vamos aqui dar continuidade e vai aparecer aí na tela para você. Esse texto aqui bíblico de Êxodo 20, sobre o primeiro mandamento, esse aqui eu transcrevi na tela, que depois vai ficar aqui abaixo no link. É disponibilizado em todos os meus vídeos, está disponibilizado para você aqui abaixo o link dos slides. Então, você vai poder pegar esse conteúdo, estudar com mais calma e você vai poder aplicá-lo na sua vida e você vai poder usar na sua escola dominical, com seus alunos, na sua célula. Você pode usar o material, certo? Eu estou disponibilizando para você. Aqui no nosso canal não tem segredos, tá? Você pode usar
e pode estudar o material, certo? Muito bem. Então, aqui eu vou escrever para você Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso 6. Então, eu coloquei ali o mandamento de Deus, princípio absoluto que sustenta as demais leis. Esta passagem que eu vou ler com vocês aqui, pessoal, é o primeiro mandamento. Ele é o primeiro dos 10 mandamentos e ele é o mandamento mais extenso. Então, você vai descobrir como Deus foi muito criterioso, porque foi um mandamento que ele quis deixar bem esclarecido como a situação deve ser, ok? Bem esclarecido. Pessoal, às vezes você vai ouvir um pouquinho de ruído aí, certo? Mas nós temos uma avenida aqui próximo, bastante movimentada, então às vezes pode acontecer do som captar um pouquinho, mas nada aí que cause maiores transtornos, ok? Vamos continuar. Então, Êxodo capítulo 20, verso do 1 ao 6. Então disse Deus todas estas palavras: Eu sou Adonai, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Então, eu deixei aqui em negrito, para que você preste bastante atenção, porque este contexto aqui tanto foi físico, o povo hebreu realmente ficou escravo 400 anos no Egito, como também ele nos remete a um contexto espiritual. Então, o Egito representa um lugar de escravidão, certo? E quem está no Egito é escravo. Então, os pecados do mundo, você pode colocar aí um nome mais ou menos nesse sentido. Então, ele tem esse contexto que a gente vai usar mais lá na frente. Então, ele diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida ou qualquer tipo de representação do que há em cima no céu, nem sobre a terra, ou na água embaixo da linha da costa, não é? As profundidades ali do oceano. Você não se deve curvar a elas e nem lhes servir, pois eu, Adonai, seu Deus, sou um Deus zeloso. Castigo os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e a 4ª geração, de quem me odeia. Olha que pesado, gente. Isso é a boca de Deus que falou, certo? De quem me odeia. Mas demonstro graça até a 1000ª geração de quem me ama e obedece às minhas leis. Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. Quando eu já ensinei aqui no canal que Deus não faz acepção de pessoas no tocante à salvação. A salvação está aberta para todo aquele que quiser ser salvo por Yeshua. Deus e o seu Filho não rejeita sequer uma pessoa, independente do estado em que ela se encontra ou o que ela tenha já feito na vida. A salvação, quando Jesus foi colocado no madeiro, a salvação se levantou para toda a humanidade. Porém, aqueles que aceitam Yeshua como Salvador e Deus como Pai, certo? Eles são enxertados na condição de filhos. Então, e aqueles que não querem Yeshua ainda estão na condição de seres criados, de criaturas. Então, eu sou uma pessoa que aceitei Yeshua, eu sou uma pessoa que estou, além de ser criada por Deus, eu também estou na condição de filha. Aquele que foi criado por Deus e não quer a sua paternidade e nem a irmandade de Yeshua, ele é considerado como um ser humano apenas criado. Então, apesar de que, mesmo assim, algumas bênçãos e algumas coisas, Deus ainda ele transborda sobre a vida dessa pessoa, ele ainda faz acontecer por causa da sua misericórdia. Agora, o que não acontece, o que é? Uma vida de plenitude. Então, aquela vida de plenitude que ele gostaria que você tivesse, que é o derramar das suas bênçãos ilimitadas na sua vida, isso vai acabar não acontecendo, porque ele disse isso, que ele é um Deus zeloso. E a partir do momento que você faz aquilo que ele pediu para não fazer, ele considera você uma pessoa que o odeia.
certo? Então, se você o odeia, por que você quer todas as plenitudes do céu sobre a sua vida, se você odeia este Deus? Então, é isso que ele está falando. Se você odeia a mim, e se você odeia o meu filho, que eu entreguei por você, e se você odeia as minhas leis, e se você odeia o meu governo, e se você odeia tudo que eu tenho, por que você quer para você os meus bons tesouros, se você me odeia? Então, é isso que ele está dizendo. Apesar de algumas pessoas ainda o odiarem, mesmo assim, pela sua infinita misericórdia, ele ainda entra com algumas intervenções, certo? E ele entra ainda com alguns socorros, mas não na medida em que ele gostaria, certo? Ficou claro isso? Então, muito bem. Por isso, eu expliquei isso, porque ele vai falar aqui, tá? Vamos aqui na tela. Ele vai falar assim: porque eu sou o Deus que visito até a 4ª geração daqueles que me odeiam. Ora, mas ele é tão bom, mas ele é tão misericordioso, que ele só visita até a 4ª geração. Você já pensou se ele visitasse até a 1000ª geração de uma família de pecado? Porque ele fala: aqueles que me amam e andam nas minhas leis, eu faço uma aliança. O que é fazer uma aliança? Certo? A aliança, ela é algo redondo porque ela não tem emenda, não é? Então, quando você coloca aqui, eu sou uma mulher casada, então você coloca a sua aliança, eu estou aliançada com um homem, com o meu marido, ok? Deus também se aliança conosco, ele faz uma aliança perpétua conosco. Então, aquela pessoa que hoje é muito abençoada, que ama a Deus, que aplica as suas leis na sua vida, aquela pessoa que anda num caminho reto, uma pessoa que busca não pecar, não é? Uma pessoa que está sempre em consagração, reconhecendo, manifestando gratidão a Deus. Todas essas pessoas que, quando Deus olha para ela e olha para a sua casa e olha para a sua família, e ele enxerga o sangue de Yeshua ali, todas as práticas dessas pessoas, o que acontece? Muitas bênçãos tem ali. Ora, por quê? Porque se puxar o histórico dali para trás, até a 1000ª geração para trás, existia aliança. Então Deus, ele é tão justo, tão poderoso e tão infinito, que até a 1000ª geração ele está abençoando. E quando você o rejeita, ele visita só até a 4ª. Sabe por que é só até a 4ª, pessoal? Porque você não consegue quebrar isso. Porque senão seria perpétuo. Depois disso, o próprio Deus levanta na geração destas pessoas sempre um rebento. Deus sempre vai levantar um na família, certo? Vai chamar essa salvação e ele vai ter esse encontro com Yeshua, e o próprio Deus interrompe para que não caia na 5ª, na 6ª, na 7ª, entende? Por isso ele colocou somente até a 4ª, porque ele mesmo é que corta. Você vê como ele ainda é misericordioso? Muito misericordioso. São mistérios aqui da palavra de Deus que você precisa entender, certo? Então aqui é o fundamento, aqui está o alicerce, o primeiro mandamento escrito de forma muito extensa, porque depois você vai ver lá: não matarás, não furtarás, não adulterarás. E olha o tamanho deste texto. Tamanha foi a precaução e a preocupação de Deus para com este quesito de idolatria, porque a idolatria é algo que para Deus é uma abominação, é algo que ofende enormemente, ofende a Deus de forma muito profunda, certo? E existem pessoas, tá, que decaem num nível, que entram num nível de idolatria tão severo, tão comprometedor, que chega um tempo da vida dela, às vezes é muito difícil sair, viu? Chega um tempo que se torna, às vezes, até irreversível, por conta dos pactos e das profundidades espirituais às quais ela se aliancia na idolatria, no culto a ídolo, no culto a demônios, no culto a pessoas mortas. Então, são coisas que a Bíblia condena, Deus condena.
Porém, você pode me ouvir e falar assim, mas eu não sigo teu Deus, tudo bem, certo? Não tem problema nenhum, ok? Vamos lá. Então, voltando aqui para o texto bíblico, nós vamos ler agora um segundo momento de Êxodo. Ele vai falar Êxodo porque eu li aqui do 1 até o 6. Eu vou ler agora do Êxodo, verso 19 ao 26, que é uma complementação disso daqui. Eu não coloquei aqui no slide para você, eu vou ler aqui porque ele é curto. Então, aqui em Êxodo 20, do 19 ao 26, ele fala assim: Adonai disse a Moshe, o nome original em hebraico de Moisés. Adonai disse a Moshe: Eis o que você deve dizer ao povo de Israel. Vocês mesmos viram que eu falei a vocês desde o céu, porque os hebreus viram a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai. E eles ficaram com medo, porque a glória foi poderosíssima, certo? Vocês viram que eu falei para vocês desde o céu. Vocês não devem fazer comigo deuses de prata. Vocês não devem fazer comigo deuses de prata. Então, ele está dizendo assim, ó, vocês estão andando comigo. Deus está convidando você aqui, que está me ouvindo, a andar com ele. Mas ele está pondo uma condição. Para você que está andando comigo, você não deve fazer deuses de prata. Tampouco façam deuses de ouro para si, que são as estatuetas, não é? Porque lá, como o Egito tinha muito essa prática, e os outros povos pagãos também tinham muita prática dos ídolos de prata e de ouro, por isso Deus está sendo aqui muito específico. E é atemporal, atravessa os séculos, ok? Ele está falando para nós hoje, porque muitas pessoas têm dentro da casa dela ídolos de prata e de ouro, nos quais ela está se curvando e nos quais ela está prestando culto. E aqui em Isaías vai dizer como é a mente dessa pessoa para Deus, como é essa pessoa que faz isso, certo? Nós vamos entrar aqui em Isaías, que vai ser uma chibatadinha aí, um pouquinho mais profundinha, certo? Então vamos lá. E ele continua aqui, ó, para mim façam apenas um altar de terra, que naquele período lá, né, o monturo de terra, sim. Apenas um altar de terra, sobre ele vocês oferecerão as suas ofertas, as ofertas pacíficas, as ofertas de paz, as ovelhas, as cabras, o gado, né? Em todo lugar onde vocês fizerem colocar o meu nome, onde o meu nome for mencionado, eu virei até vocês e os abençoarei. Olha o que ele está falando aqui, olha gente, que coisa linda. Em todo lugar em que eu fizer meu nome ser mencionado, virei até vocês e os abençoarei. Tudo aquilo que você faz, que Deus diz para você fazer, tudo aquilo que Ele autoriza você a fazer, tudo aquilo que Ele diz que você pode usar o nome dEle e que o nome dEle está nisso, Ele vai visitar você e te abençoar. Mas, se você colocar estes ídolos no lugar dele, então ele não vai visitar você e nem vai dar a bênção para você que ele gostaria, certo? Ok? Entendeu aqui? Como Deus é zeloso, certo? Com o nome dele, Deus não reparte glória, gente. Deus não reparte glória, Deus não divide glória. Não adianta, tá? Não adianta, ok? Então aqui nós estamos ensinando para você, agora eu vou falar aqui para você que é cristão. Aqui, para você que é cristão, nós estamos trazendo para você aqui uma profundidade de ensinamento, certo? Paulo falou, para de beber leite e coma comida sólida agora, ok? Você está entrando aqui em níveis mais profundos de águas espirituais, ok? Então aqui, lá na frente, você vai descobrir que existem coisas na sua vida, certo? De prata e de ouro aí, algumas coisas que possam estar aí com você, ok? Que está tomando o lugar de Deus, mesmo você sendo um cristão e dizendo que conhece Bíblia, certo, gente? Por isso que o conhecimento de Deus e das suas leis são práticas constantes. Nós temos que estudar as Escrituras constantemente, certo? Porque nós vivemos muito tempo sobre a face da terra e nós erramos. E Jesus falou que nós erramos por quê? Porque nós não conhecemos nem o poder de Deus e nem as Escrituras. Então, são duas condições que ele colocou, certo? Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. Do mesmo modo, não façam degraus para subirem ao meu altar, para que vocês não sejam descobertos com falta de decência. Olha o que ele está falando aqui. Ele está claramente condenando
as pirâmides, os tipos de pirâmides que possuíam degraus, tá? Então você vê hoje, se você for em quais países você vai poder encontrar isso, não é? Se você estudar os incas, se você estudar aí as religiões, se você for no México, no Chile, no Peru, na Bolívia, você vai encontrar muitos artefatos históricos, você vai encontrar muita estrutura arquitetônica dos períodos, dos cultos destes povos, não é? Então, o que você vai ver ali? Aquelas pirâmides, não é? Ou quadradas, ou em forma de triângulo, então tinham degraus. Por que Deus proibiu os hebreus no deserto e o povo de Israel de construir este tipo de arquitetura? Porque ao subir os degraus, você mostraria as suas coxas, você mostraria o seu bumbum, não é? Então, Deus não se agradou. Ele falou assim, eu não quero que vocês façam este tipo de arquitetura, porque quando os meus sacerdotes, os sacerdotes de Deus vivo, os sacerdotes de Adonai, eles assim, quando os meus sacerdotes subirem para me adorar, eu não quero que ocorra este constrangimento. Olha como Deus é um Deus zeloso. Então, até hoje, as nossas práticas de adoração, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar que você estiver, naquele momento adorando a Deus, você também tem que cuidar da sua própria vestimenta e do seu próprio comportamento, sim. Porque Deus não se agrada, não concorda e não quer este tipo de exibição, tá? E que coloque pessoas em constrangimento, ok? Em constrangimento. Ó, vou te dar um exemplo. Digamos que você esteja palestrando, por exemplo, e você esteja palestrando num palco, não é? Num palco que você está mais elevado até do que os seus ouvintes ali, do que os seus inscritos na sua palestra, e depende de você estar com uma determinada roupa, que às vezes você chega na beira do palco, ali se for mais elevado um pouco, você pode correr um risco de passar um determinado constrangimento. Então a pessoa que vai estar olhando para você vai se sentir constrangida se você colocar ela numa situação em que ela tem que desviar de repente o olhar tal, para não ficar aí constrangida. Então Deus, ele chamou essa atenção. Ao me adorarem, ao chegarem no momento da adoração com as suas ofertas, não construam altares de degraus para que vocês não subam e o povo não veja a sua intimidade, certo? Deus é zeloso. Isso aqui caiu de moda? Não, não caiu de moda, porque Bíblia é Bíblia, tá? Porque tem pessoa que diz assim, ah, nossa, mas como é lindo ler os salmos, como é lindo ler os evangelhos. Aí ele vem na parte dos profetas. Então, aquilo que o profeta disse que é muito bom para ele, então aí é Bíblia para ele. Mas aquilo que fica assim meio complicado e que ele acha que não precisa ser aplicado, aquilo ele desconsidera como se fosse só para o passado. Então, são esses cuidados que nós temos que ter, ok? Então, tem muito cristão aí que ouviu isso aí que está me entendendo, certo? Bíblia é Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É lógico que algumas coisas da Bíblia não se aplicam mais no tocante aos sacrifícios, certo? Aos sacrifícios de animais, porque Yeshua cumpriu nele mesmo toda esta parte do sacrifício e da adoração, porque tudo aquilo simbolizava a pessoa dele. Então, estes quesitos, tá? Da adoração ali, daquele tempo, foi cumprida em Yeshua. Porém, aqui, os princípios não, certo? Porque hoje você pode ser um pastor ou uma pastora de uma grande igreja e você tem que subir alguns degraus para subir ali no púlpito, para subir no palco e você colocar, tá, os seus fiéis em constrangimento com a sua própria vestimenta, ok? Então, se você pegar o princípio e aplicá-lo, certo? É o princípio que você aplica. Você vai ver que ele cabe no século 21 perfeitamente, certo? Muito bem. Então, vamos agora para Isaías 44, do verso 13 ao verso 26, e nós vamos encerrar essa primeira parte e depois nós vamos continuar no próximo vídeo, porque sobre idolatria é um pouquinho mais profundo. Então, o que eu estou dando por enquanto? Por enquanto, eu estou dando o contexto bíblico e os fundamentos do que eu estou falando. Eu estou dizendo onde está escrito e o que Deus falou. Depois, nós vamos tratar do que descumprir isso provoca em nós, qual destruição que provoca
e o que devemos fazer para sermos restaurados. Ok? Então vamos aí com calma. Isaías 44. Vamos lá no livro de Isaías. Profeta Isaías. Yeshayahu, não é? O nome dele. Yeshayahu, em hebraico. Isaías, aqui. Isaías 44, do verso 13 ao 26. Aqui nós temos uma profundidade de orientação que é simplesmente fabulosa, certo? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês do verso 13 até o 17, porque neste trecho dessa leitura que eu vou fazer, existem 3 grandes princípios aqui que nós vamos discutir, tá? Que é o primeiro caso da madeira que ele vai falar, depois o segundo caso do que a madeira para que serve a madeira, e depois o terceiro caso ele vai fazer uma comparação deste homem que usa madeira para fazer um ídolo e para queimar e fazer pão, certo? Então vamos lá para o verso 13. Então no verso 13 está escrito assim: Isaías vai dar esta aula, certo, pessoal? Então ele vai dizer assim, olha: um carpinteiro toma medidas, bosqueja a forma com o estilete, aplana a madeira e a verifica com compassos e a entalha com a forma de um homem. E, por ser honrada com um ser humano, deve, evidentemente, habitar em uma casa. Então, ele está dizendo aqui, o que os homens fazem? Os homens pegam a madeira, tiram medidas, talham, arrumam, pegam o estilete e esculpe um ídolo, esculpe uma escultura, um objeto. Então, aqui nós estamos entrando no primeiro aspecto da idolatria com objetos, certo? Ele esculpe aquele objeto. E aí o profeta diz assim, como aquele objeto que ele esculpiu deve ser adorado por um homem, então um homem vai adorar aquele objeto, evidentemente que para que isso aconteça, ele tem que levar aquele objeto para a sua casa. Então, a primeira comparação que ele está fazendo aqui, o que a pessoa faz, tá? Ela não vai ter todo este trabalho, dar um beijinho no seu objeto e jogar no rio ou jogar no mato. Não, ele vai levar para a casa dele. Então, vamos fazer para o século 21 este primeiro momento. As pessoas fazem isso. Ela vai no comércio, porque ela não é uma artesã, ela não sabe esculpir a madeira, nem o bronze, nem o ouro, nem a prata, então ela vai comprar o artefato pronto. Ela vai lá no comércio e ela compra o artefato, que é o ídolo que ela deseja. E ela vai prestar culto para este ídolo, mas ela não vai prestar culto lá na loja, ela não vai ter que ir lá como ela vai lá todo dia prestar culto para este ídolo? Não. Ela vai comprar o ídolo, levar para a sua casa e colocá-lo lá em algum pedestal, em algum balcão, em alguma cantoneira, e ela vai preparar ali o altar para o seu ídolo. Ora, por quê? Porque ele diz assim, que um homem vai adorar um objeto, então ele vai levar o objeto para a sua casa. Este é o primeiro comportamento que o profeta está dando dos seres humanos. Então, nós fazemos, as pessoas fazem isso, desde que o mundo é mundo. Então, naquela época, ela fazia, porque não tinha um comércio para comprar, e hoje ela compra. Então, por isso que eu estou dizendo que o princípio é o mesmo, certo? Você não vai entalhar, mas você vai comprar entalhado. E o efeito para Deus é a mesma coisa, certo? Não importa quem entalhou, importa que você comprou e levou para adorar na sua casa. Então, o princípio, tá? Vamos continuar. Um segundo comportamento. Este homem também vai cortar cedros. Ele apanha uma sempre verde e um carvalho. Ele colocou o nome de uma árvore aqui. Ele apanha uma sempre verde e um carvalho. Ele cuida especialmente de uma árvore na floresta. Ele planta um pinheiro para ser nutrido pela chuva. E com o tempo, quando estiver pronto para ser usado como combustível, retira um pouco dele para se manter aquecido e queima um pouco mais para assar pão.
Então ele cria um Deus e o adora. Esculpe com ele um ídolo e se ajoelha diante dele. Segundo comportamento, certo? O primeiro comportamento é aquele que pega um pedaço de madeira, esculpe, cria, leva para casa e adora. Ou, no século XXI, você vai no comércio, compra e leva para sua casa e adora. Primeiro comportamento. Segundo comportamento mais aprofundado na idolatria, ele vai dizer assim: tem agora um tipo de pessoa que ele não só corta o cedro que está na floresta e pega a madeira para fazer isso. Não, ele inclusive planta agora um pinheiro para ele e espera esse pinheiro crescer. Pinheiro, te remete a alguma coisa? Vamos pôr um pinheiro dentro da nossa casa. Ok? Está aqui o princípio. Ok? Ele planta um pinheiro, ele espera o pinheiro crescer, ser regado pela chuva, ele vai lá, ele escolhe, quando ele não escolhe umas árvores que ele quer, porque Deus até especificou aqui, ou ele pega um carvalho ou uma sempre verde, que são madeiras muito boas, não é? Ou ele planta esse pinheiro, ele espera ele crescer. Aí o que ele faz? O que essa segunda espécie de pessoa faz? Ela pega aquela madeira, aquela árvore que já está pronta para consumo, ele pega aquela árvore para cortar lenha, ele vai fazer lenha para combustível, ou seja, ele vai cortar esse pinheiro e levar lenha para sua casa para pôr na lareira para se aquecer. Então o profeta Isaías falou assim: veja bem, este pinheiro que ele plantou, uma parte ele corta para fazer fogo para se aquecer, outra parte ele coloca para assar o pão, e uma outra parte ele faz um ídolo e o adora. Então veja a bestialidade e a confusão dentro deste comportamento. Se aquela madeira vai queimar na fogueira para aquecê-lo, e se aquela madeira serve para assar o pão, como é que aquela madeira pode responder alguma coisa para ele quando ele cultuá-la? Entendeu? O comportamento? Então a sua mente vai ficando lacrada, certo? Mas vamos continuar, porque ele vai falar algo assim mais irônico ainda, tá? Ele vai fazer assim: assim, metade da madeira ele queima no fogo. Com essa parte, ele assa a carne e come até se satisfazer. Ele se aquece dizendo: ah, mas é tão bom me aquecer enquanto eu observo as chamas. Dá a forma de um deus ao restante da lenha, uma imagem esculpida, e então se prostra diante dela. Ele a adora e lhe faz orações. Salva-me, diz ele, pois você é meu Deus. Então veja, este homem vai decaindo cada vez mais na sua ignorância, na ausência de conhecimento de quem Deus é. E a mente vai ficando mais fechada e o espírito vai ficando mais corrompido e ele vai se desconectando com Deus cada vez mais. Por isso que lá nos vídeos anteriores eu falei da casca da tartaruga, que Deus vai ter que vir e arrancar a casca de tartaruga, porque a mente dele está tão cauterizada que ele não se dá conta desta aberração, desta abominação, desta situação ridícula na qual ele se coloca, certo? Mas vamos lá, piorou aqui, ó. Vamos continuando aqui. Tá lá, Isaías do 13 ao 26, lá. Estou no verso 18 agora. Tais pessoas não sabem nada e nada entendem. Seus olhos estão tapados para que não possam ver. Também o coração para que não possam entender. Ninguém pensa consigo mesmo ou possui conhecimento ou discernimento para dizer: eu queimei metade dela no fogo, assei pães com suas brasas, assei carne e comi. Eu devo fazer uma abominação do restante? Devo me prostrar diante do tronco de uma árvore? Ele confia em cinzas. O coração enganado o desviou. Presta atenção, nós vamos encerrar essa aula para continuar na próxima semana. O coração enganado o desviou. Portanto, ele não se salvará. Mesmo assim, ainda ele não consegue dizer: existe em minha mão uma fraude.
Veja, ele não consegue dizer: existe na minha mão uma fraude, mesmo sabendo que aquilo é cinza, ok? Vamos encerrar este vídeo 1 e eu vou continuar gravando o vídeo 2, que vai estar disponibilizado juntamente. Me perdoa aqui porque eu disse assim que ele seria na sexta-feira seguinte, não. Este vídeo 2 vai sair na sequência para que este aqui não fique muito longo e nós vamos dar continuidade aqui no vídeo 2. Até lá!